noite a todos presentes, aqueles que estão nos assistindo também via internet. Nós vamos iniciando boa noite a todos aqui presentes novamente, também aqueles que nos assistem via internet. Nós vamos iniciando a nossa reunião com os recados. Vamos primeiramente falar do nosso almoço, vamos fazer um almoço de confraternização com bingo no dia 13 de setembro de 2009 no restaurante de Colherada. O local é na Rua Cataguases 182. Esse almoço será em benefício dos nossos trabalhos assistenciais. O convite é R$ 25,00 por pessoa, incluindo, logicamente, o almoço, a água e refrigerantes. Será, então, no dia 13 de setembro de 2009, a partir das 12h30. Vamos falar também dos nossos trabalhos, nas palestras e passes. Nós temos todos os dias, com exceção de sextas-feiras. Segunda, terça e quinta-feira, a partir das 20 horas. Quartas-feiras, a partir das 14 horas. Sábados, às 17 horas. E domingo, 10 horas, com evangelização infantil. Nesses dias também nós temos o plantão de orientação espiritual, que se inicia exatamente 30 minutos antes das nossas reuniões. Vamos falar também do nosso trabalho social, que a Casa do Caminho, através do Departamento Social, distribui 60 cestas básicas todo segundo sábado de cada mês. Isso atende mais ou menos 400 famílias, né? Que, em forma de rodízio, 300 em forma de rodízio, né? Ok? Muito bem, posto isso, então nós vamos, nesse momento, nós vamos... Não está aqui, não está marcado não. Mas a nossa... nós temos a nossa viagem para Araxá, será dia 6, 7, 8 de novembro, né? Nós vamos à cidade de Araxá, Sacramento. Vamos visitar o centro do Carlos Bacelli. Não mais. Vamos visitar então o Tadeu, né? Tadeu. E a escola Allan Kardec em Sacramento. Muito bom. Muito bem, então nós vamos nesse momento nos ligando com a espiritualidade superior aqui presente, já preparando o ambiente desde há muito tempo para nos receber. Vamos nos aquietando, esquecendo dos nossos problemas, para nesse momento nos ligarmos a Jesus, nos ligarmos aos mentores desta casa, para que possamos receber, mercê o nosso merecimento, aquilo que nós viemos em busca. Vamos nos confraternizando, tanto nós encarnados, quanto esses nossos companheiros desencarnados em espírito que aqui se encontram, nos dando as mãos em espírito, numa corrente de amor, de fraternidade, fazendo valer aquele ensinamento maior de Jesus, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui nós estamos reunidos em nome do nosso Criador, do nosso Pai, que nos deu a oportunidade da vida, que nos deu a oportunidade, a felicidade de aqui estarmos encarnados para podermos evoluir, porque somente através das nossas encarnações, através das nossas experiências é que podemos alcançar a evolução e aperfeiçoamento que tanto buscamos, seguindo os exemplos do nosso Mestre Jesus, que não só esteve
entre nós há 2000 anos atrás, como continua ao nosso lado, como aquele pastor zeloso pelas suas ovelhas, como ele mesmo disse, não se perderá sequer uma ovelha do meu rebanho. E nós somos do rebanho de Jesus, e é com ele que nós estamos e por ele que nós aqui estamos nesse momento. Vamos agradecendo aos mentores da casa pela oportunidade desse local de trabalho e de estudos. Vamos agradecendo a espiritualidade superior por todo o amparo e todo o apoio que nos oferece nos nossos trabalhos espirituais. E vamos agradecendo por aqui estarmos. Por aqui estarmos em busca do esclarecimento, da luz, estarmos em busca do consolo, do conforto, estarmos em busca da companhia dos bons amigos espirituais. E assim, já harmonizados que estamos nesse momento, preparados que estamos para recebermos os ensinamentos da noite, nós vamos abrindo os nossos olhos, nós vamos envolvendo carinhosamente a nossa companheira Leda, que fará a palestra da noite. Boa noite a todos. Hoje o tema da noite, ele é retirado desse livro, Os Prazeres da Alma, né? E sempre falar uma lição do Evangelho de Jesus é um prazer. Então nós vamos pedir que Jesus esteja conosco, né? Desenvolvendo mais esse prazer, que é uma página do seu Evangelho. E o tema da noite é liberdade. Um dos prazeres da alma, liberdade. Então, tem um conto antigo que diz que numa tribo, 2 índiozinhos se apaixonaram perdidamente. E eles queriam muito ficar um com o outro. E foram se aconselhar com o pajé, que era o homem sábio da tribo. Foram pedir conselhos e eles disseram que estavam tão apaixonados, tão perdidamente apaixonados, que não queriam dividir o seu amor com mais ninguém. Somente os dois se bastavam. Não queriam mais nada. O que o pajé aconselhava, o que ele achava desse amor dos dois. Então o pajé falou, bom, então nós vamos fazer um teste. Você, meu rapaz, você vai nessas montanhas rochosas, alta, e pegue uma águia de grande porte, uma águia já adulta, macho, e traga ela aqui para mim. E você, menina, da mesma forma, você vai àquela outra montanha e procure a fêmea desse macho. Você traga uma águia fêmea. Cada um trazendo a sua ave, nós vamos conversar e ver o ensinamento que elas podem nos dar. Nós vamos buscar esse ensinamento na natureza. E assim feito, os dois caminharam, cada um para o seu destino. O rapaz seguiu para a sua montanha, indicada pelo pajé, e da mesma forma a garota seguiu pela outra montanha. Passado algumas semanas, com bastante sacrifício e dificuldade, eles voltaram com as aves. Pronto, aqui está, pajé, e agora? O que nós fazemos? Agora, vocês vão amarrar com bastante vigor os pés dessas duas aves. Amarrem com bastante força, para que elas não consigam se soltar. E assim eles fizeram. Amarraram a águia macho na fêmea com bastante força. Elas no início se estranharam ali amarradas, ficaram assim meio desconfortáveis. Aí elas tentaram voar. Tentaram iniciar o voo e não conseguiram. Várias tentativas não conseguiram. Depois de algumas tentativas frustradas, elas começaram a se bicar. Ia tirar sangue uma da outra. E o pajé percebeu que elas iam se matar e mostrou para os dois. Observe o que está acontecendo com elas. Você acha que elas podem viver dessa forma, amarradas, atadas uma à outra?
Eles concordaram que não. Então ele falou, essa é a lição do amor e da liberdade. O amor é livre, nós não podemos atar ninguém. O amor nos liberta. E tendo esses ensinamentos desse pajé com tanta propriedade, ensinando sobre o amor e sobre a liberdade, né? Nós vamos ver na doutrina espírita o que ela diz da liberdade. Ela nos mostra que a liberdade é uma herança de Deus. Como é que Deus dota o homem? Né? Assim que ele tem a sua consciência, de livre arbítrio, quer dizer, livre escolha. O homem tem a liberdade. Essa liberdade é um direito natural que Deus dá. Todo homem tem. Mas ela, além de uma dádiva, ela é um compromisso que nós temos com Deus também. Porque esse direito que nós temos de ser livres, nós temos o dever de arcar com a nossa liberdade. Essa liberdade, ela vai sendo amadurecida no ser humano à medida que ele vai tomando consciência. Por exemplo, será que uma criança é totalmente livre? Não. A criança necessita dos cuidados e do direcionamento dos pais. No caso de uma encarnação de um espírito especial, por exemplo, que tem dificuldades mentais, será que essa encarnação, mesmo como adulto, ele é livre? Ele é responsável pelos seus atos? Não. Então a liberdade, ela vem com o amadurecimento físico, mental e espiritual, especialmente a doutrina mostra. O amadurecimento espiritual. E espiritual, quando, como filhos de Deus, nós passamos a compreender as leis de Deus. E nós entendemos como esse direito, essa herança divina que nós temos da liberdade, nós entendemos também a lei de causa e efeito, a lei da ação e reação. Quando nós entendemos, incorporamos essa lei de Deus em nós, nós começamos a ser verdadeiramente livres, amadurecidos espiritualmente. Porque entendemos o porquê das coisas, as mazelas, os sofrimentos. Meu Deus, o que não tem causa nesse momento, eu não fiz nada nessa vida, em algum momento ela teve o seu começo. Então, se não é agora, foi no passado. Quando eu observo essa lei divina e natural, a lei de Deus, então eu passo a ter essa consciência. E uma liberdade muito maior. A liberdade de querer crescer. Porque cada um que identifica o progresso como uma lei divina, que Deus nos dá a liberdade para progredir, nos dá consciência para entendermos, nós não nos desviamos mais da estrada. Nós não nos desviamos mais da estrada, porque ela é tão maravilhosa, é tão mágica estudar essa lei bendita de Deus, o que Deus nos proporciona. Deus nos permite que nós façamos tudo, tudo nos é permitido. Agora, nós falamos da lei de Deus, da lei de causa e efeito, que é a lei divina, a lei imutável. Essa lei que nós respondemos por ela, ação, consequente, reação. Mas nós temos uma outra lei que ela não é tão certa quanto a lei de Deus, que é a lei dos homens, que ela é relativa. Então a liberdade diante da nossa sociedade, ela é relativa também, não como na lei de Deus. Porque da nossa consciência, que é a herança divina que nós temos, nós não fugimos. Mas das leis dos homens, muitas vezes conseguimos fugir. E como? E como, não é? E como? Subterfúgios, dizem que quem pode mais, né, teme menos. Para nós. Mas para Deus nada fica impune. Muitas vezes nós comentamos indignados, né, os noticiários, as coisas que nós percebemos, a impunidade da lei dos homens, não conseguimos concordar com muitas coisas. Mas será que diante da lei de Deus, isso fica como está, esquecido? De forma alguma.
porque cada um de nós tem a consciência. E na espiritualidade, a consciência é outra. Fora da materialidade, fora do mundo corporal, a nossa consciência é outra. Então, nós vamos responder aos nossos atos por nós mesmos. E nós vamos ter, cada um de nós vai ter uma outra oportunidade de ressarcir tudo aquilo que fez. Então, esses atos que nós fazemos com liberdade são atos que podemos cometer contra nós mesmos, contra a nossa família ou contra a sociedade, de uma forma mais geral. Quando cometemos contra nós mesmos, numa próxima vida, nós trazemos essa mazela em nós. Por exemplo, se eu excedi na bebida, excedi em alguma coisa, eu venho com o meu organismo deficiente nesse sentido. Porque eu mesmo destruí. Eu causei, então o efeito eu tenho. Se eu causei algum mal à minha família, se eu desprezei aqueles que me amaram numa encarnação, numa próxima, eu posso não merecer ter pais, ter irmãos amorosos, eu posso vir só ou numa família que não me compreenda. E o mesmo na sociedade. Aqueles que vêm com um compromisso divino de ajudar os homens, de permitir o progresso social e não cumprem essa proposta, esse contrato existencial, vamos dizer assim, esse contrato que se faz na espiritualidade e que não cumpre aqui na Terra, o que acontece? Tem uma pessoa que nós conhecemos e que dizia assim: graças a Deus que são eles, não sou eu. Porque é muito duro na hora do reconhecimento. É muito duro. A hora que cai em si, que tem a consciência do que fez, da forma como lesou uma sociedade, o espírito, muitas vezes, ele enlouquece. Ele enlouquece porque é tanta cobrança no plano espiritual, todos aqueles que se sentiram lesados, que não suporta. Muitas vezes tem até uma prova numa deficiência numa encarnação próxima, porque não suporta essa carga emocional e da consciência, essa parte moral que foi afetada, e se vê completamente sem condições numa próxima encarnação. Então, essa é a liberdade que Deus nos dá, essa faculdade de agirmos conforme a nossa consciência, essa consciência que vai amadurecendo como tudo, para e passo, devagar. Como a criança, como nós estamos falando, a criança não tem a consciência plena ainda, ela vai amadurecendo devagar. Mesmo na lei dos homens, ele é legalmente, ele arca com a sua responsabilidade, ele é responsável diante da lei depois de uma certa idade. Se uma criança, aos 7, 8 anos, ela toma de uma arma que ficou descuidada do seu pai, e por acaso ela tira e vem a matar alguém, será que ela responde diante da lei? Não, ela não pode responder porque ela não é culpada, ela não teve essa intenção de fazer isso. Então, os pais são responsáveis um determinado tempo pelos filhos. No amadurecimento é que eles vão se tornando responsáveis diante de Deus. E aí sim, tendo essa liberdade que os Espíritos nos mostram na lição de hoje. A liberdade com a consciência amadurecida, com a compreensão. E essa liberdade, nós encarnados temos, nós fazemos esse contrato espiritual antes de aqui encarnarmos, né? Na encarnação, olha, eu vou me propor a fazer isso, me dar bem com fulano, na minha família isso, para a sociedade isso, enfim, eu faço esses contratos. Eu posso chegar aqui e esquecer. Eu me distraio na encarnação, porque é tanta coisa material, é tanta informação, é tanto chamamento da mídia, eu posso me esquecer desses contratos feitos. Por isso eu tenho livre-arbítrio. Mas eu sou constantemente lembrada desses meus compromissos, pelos espíritos amigos, pelos benfeitores. Uma forma muito, muito específica dessa lembrança é durante o sono físico. Porque quando eu adormeço, eu vou de encontro com os meus mentores, com os meus anjos da guarda, eu tenho um encontro com eles. E normalmente eles me relembram, olha, você prometeu isso, não está fazendo. Então eles me lembram, eles me estimulam a agir no bem, mas eles não podem tolher a minha liberdade. Cada um de nós
quando reencarna, tem um anjo da guarda destinado a nos guardar, a cuidar de nós. Nem esse anjo de guarda pode interferir na nossa liberdade, ou seja, no nosso livre-arbítrio. Ele pode fazer de tudo, ele pode nos mostrar, ele pode tentar nos desviar do caminho, mas nunca agir por nós, nunca ele tomar a estrada por nós. Por isso que nós temos essa condição, essa herança divina de agir conforme a nossa consciência. Então, nesse momento do sono físico, ele nos fala, e nós acordamos despertando, puxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho necessidade de... E a gente sente essa vontade, aquela vozinha meio apagada, porque quando a gente desperta ela apaga, né? A gente desliga, mas eu tenho... Então são esses anjos bons, esses espíritos protetores, amigos nos relembrando. E os espíritos têm liberdade? Tal como nós. A única coisa que nos difere dos espíritos é o nosso corpo denso, a nossa matéria. Porque os espíritos somos nós amanhã. Nós vamos estar lá como nós somos hoje. E os espíritos também têm a liberdade. Eles não têm liberdade, como nós não temos, de interferir um no outro. Eles têm liberdade de ajudar, sim, diante de Deus, de nos ajudar. Tanto é que os espíritos superiores, eles podem ir para qualquer lugar. Eles entram nos nossos lares, eles vão a outros mundos, outros lugares, de acordo com a sua vibração. Já os inferiores, eles têm a limitação, eles não têm a liberdade por causa do seu próprio padrão vibratório. Por exemplo, um espírito que ainda está numa condição não tão evoluída, ele não pode adentrar, por exemplo, qualquer lugar com a mesma facilidade de um espírito superior. Então, eles têm a sua liberdade, digamos assim, tolhida pelo seu próprio padrão vibratório, pelo seu desenvolvimento espiritual, o que não acontece com os superiores. Por isso, quando nós recomendamos, a doutrina recomenda o Evangelho no lar. Por que o Evangelho no lar? Porque o Evangelho no lar é esse magnetismo que nós fazemos, essa corrente eletromagnética que nós estabelecemos na nossa casa e que nos protege, e que esses irmãozinhos nossos inferiores, às vezes não maus, não que nos querem o mal, mas aqueles necessitados que estão por aí na rua, andando, enfim, eles não nos acompanham, porque o nosso lar tem um outro padrão vibratório, então eles não conseguem adentrar. Então entra no nosso lar os espíritos superiores, os benfeitores. Por isso que a doutrina espírita nos fala sempre do Evangelho no lar, a necessidade. Quando nós falamos em liberdade, a doutrina espírita ela é libertadora. Ela não diz, a gente nunca ouve nenhuma lição da doutrina de Kardec, a gente pega o livro dos Espíritos, a codificação inteira, não pode, tudo pode e tudo tem consequência. O exemplo maior de liberdade que nós temos é do Mestre Maior, que é Jesus. Maior exemplo de liberdade ele deu. Todos aqueles que procuravam Jesus na condição de necessitados, do corpo, da alma, eram os doentes, os leprosos, os obsidiados. Jesus os curava e dizia, ele não dizia, leia o Evangelho e siga minhas pegadas. Jesus dizia, vai e não peque mais. Não peque mais para que não tenha que voltar pedindo novamente. Porque nós sabemos que se você peca, você tem que voltar novamente na condição anterior de sofredor e voltar a pedir outra graça para o mestre. Ele sabia disso. Então ele dizia, vai, ele libertava, vai, dava liberdade para aquele que ele curava do corpo e da alma, e não peque mais. E Kardec também diz, e a liberdade absoluta? Ele pergunta para os espíritos, na questão 825, existe liberdade absoluta? O que vocês acham que os espíritos responderam? Não. Não pode existir. Porque o meu direito, ele só vai até onde começa o direito do outro. Porque nós convivemos socialmente, uns com os outros. Então,
os espíritos dizem assim, liberdade absoluta só se fosse um ermitão no deserto. Mas acho que nem assim. Nem assim, porque um ermitão no deserto precisaria se alimentar, precisaria se vestir, não é? Então todos nós precisamos um do outro. Então a liberdade na nossa sociedade, a nossa sociedade é uma cópia da sociedade espiritual. Então a nossa liberdade, ela chega até onde começa a liberdade do outro. Então nós temos leis para isso. Temos leis físicas aqui na terra, terrenas, e leis na espiritualidade também. Os espíritos também têm regras, como nós temos, tem disciplina. Fala, mas que coisa é essa? Chega no plano espiritual e tem hierarquia? Tem a hierarquia da conquista, como a nossa aqui, da conquista moral de cada um. Os espíritos que têm mais ascendência, que já evoluíram mais, como nós falamos, eles têm mais liberdade que os outros, para ajudar, para agir. Enfim, ser e parecer. Olha a dicotomia, né? Para falar da liberdade. Às vezes, eu quero me mostrar livre, eu quero parecer que estou bem, que concordo com tudo, com liberdade, com tal, mas não é só o mostrar, só o parecer. Nós temos que ser. Como ser livres? Como? Jesus dizia, fazendo a vontade do Pai que está no céu, seguindo as suas leis, a lei de Deus. Porque quando nós agimos conforme a lei de Deus, nós somos livres, porque nós temos a consciência livre. Então o autor, ele coloca assim uns itens, né, que nos faz pensar a respeito, até nós colocamos assim, de prisões sem amarras. Porque nós temos as prisões, né, atrás das grades, em que ficam aqueles que cometem algum crime contra a sociedade, ou às vezes um equívoco que não cometem e vão para trás das grades também. Mas enfim, temos essa prisão material aqui. Temos a prisão na espiritualidade também. Porque quando partimos desta para outra vida, devedores, aqueles cobradores vêm nos buscar onde quer que estejamos. Vem nos cobrar. E o autor então fala dessas prisões sem paredes, que nós às vezes nos submetemos a ela, aqui encarnado, que ficamos escravos, e o escravo não é livre. Ele fala, uma das prisões que nos aprisiona são os vícios. O vício nos aprisiona, são aquelas amarras que nós não conseguimos caminhar e desenvolver, como aquelas duas aves que nós comentamos no começo. Nós nos amarramos a alguma coisa, não conseguimos alçar voos. Qualquer que seja o vício. Ele fala também outra prisão, é o preconceito. Quando nós temos preconceito de alguma coisa, aqueles paradigmas, muitas vezes até por educação. Ah, não faz isso, que isso não dá certo. Não vai lá, isso não pode fazer. Sabe aqueles paradigmas que fica desde pequeno de educação? Olha, não vai no escuro que o bicho-papão te pega. Não faz isso porque não pode. Esses paradigmas de educação já tentaram fazer nossa cabeça. Como que era encarado Deus antigamente? Ele não era aquele ser perverso que castigava, que se a gente não fizesse, na época de Jesus, se não se fizesse sacrifício de animais, você não estava em paz com a divindade. Você tinha que sacrificar animais. Passando dos animais, o homem foi evoluindo, começou a oferecer em sacrifício flores, velas, né? Por quê? Porque Deus precisa, as divindades precisavam disso. Mas à medida que o homem foi se esclarecendo e se espiritualizando, tudo isso foi sendo dispensável. Então, esses paradigmas, esses preconceitos desse Deus do terror que amedrontava, você não faz isso, dizia, eu mesmo na minha infância, quantas vezes escutei, não faz isso que o diabo te pega. Quer dizer, hoje o diabo está tão bonzinho, ele está do nosso lado e a gente sabe que a hora que a gente quiser, a gente dispensa a companhia dele. Ele ficou, perdeu aquele impacto, né? Outra amarra que o autor coloca, além desses paradigmas, desse medo, né? Junto desse paradigma, o medo. Quando a gente tem medo, o medo
é uma escravidão, é uma amarra nossa. O autor coloca a culpa como uma amarra, que ele não nos torna livre, nos torna prisioneiros da culpa. Pode ninguém perceber, mesmo aqui na nossa sociedade, alguma coisa que eu faça, que ninguém percebe, só eu sei, basta. É a minha consciência. Então é isso que me diz, aquilo que está na minha consciência me prende. Outra coisa que me prende muito também é a mágoa. Ele diz que a mágoa também é uma amarra. Aquele sentimento, sabe, ruim que eu tenho em relação a alguma pessoa, alguém, mesmo que tenha me feito mal. Essa mágoa não faz mal para aquele que me fez o mal, faz mal para aquele que sente, ou seja, para mim. Então, hoje os médicos dizem que a mágoa causa doença. Adoece, que ela dá câncer. Eles falam que a mágoa adoece. Então, o autor coloca a mágoa como uma amarra também. Você não se liberta. A inveja, quando eu quero ter e não consigo, puxa vida, por que ele vai tão bem? Por que ele tem tudo e eu não? Isso me prende também, não me deixa, não me liberta, não me deixa progredir espiritualmente. Eu fico amarrada, eu fico presa, então eu não sou livre, porque eu me prendo. E ele recomenda que tudo isso faz parte daquele homem velho, né? Daqueles ranços que a gente tem que ir deixando para trás. Jesus dizia que não adianta a gente querer colocar o remendo de pano novo num trapo velho, porque o trapo se desfaz. Então nós temos que nos renovar, não colocar remendinho, nos renovar. Então, essas coisas que nos fazem mal, porque tudo isso, todos esses itens que nós elencamos, vício, preconceito, culpa, mágoa, inveja, medo, tudo isso nos prende. E quando nós sentimos alguma coisa dessa, nós não estamos de acordo com a lei de Deus. Por quê? Porque se eu tenho mágoa, eu não estou compreendendo o meu irmão. Eu não estou entendendo porque ele fez isso. Eu não preciso amar nem aceitar a sua atitude. Mas quando eu compreendo, eu já suavizo a minha mágoa. O autor também, ele faz umas perguntas para nós refletirmos, cada um de nós, a respeito da liberdade. Ele diz assim: qual o grau de influência da opinião alheia sobre os nossos atos e atitudes? Quanto que nós nos deixamos influenciar pelos outros, né? É aquela coisa do ser e parecer, né? Às vezes eu quero parecer, eu deixo de ser. Então eu não sou livre, porque eu me preocupo com o que o outro está pensando. Então isso é uma reflexão que ele nos deixa. Ele diz também: o que me dificulta ter suficiente autonomia para tomar minhas próprias decisões? É uma questão que ele deixa também. Por que costumo fingir para agradar os outros? Olha, com todas essas atitudes, nós deixamos de ter a nossa liberdade. Fingir para agradar os outros. Qual a razão de manter minha reputação alicerçada em um modelo exemplar? Né? Querer sempre parecer bem, ser o melhor, ser um exemplo. Não, eu preciso chorar sim, eu preciso de vez em quando desmoronar sim. Mas ser eu, ser simples, colocar para fora. Né? Até Jesus chorou. Jesus chorou de tristeza. Por que nós não vamos chorar, não vamos entristecer, não vamos discordar? Claro, agir com lealdade, sermos sinceros, libertar dessas amarras que nos prendem e nos fazem mal. E finalizando a lição de Jesus, dizendo da liberdade, né? Jesus disse: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Está no Evangelho, né? De João. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Nós somos livres com a verdade. Quando nós conhecemos a verdade, e é tão linda essa lição da verdade, porque a verdade, conta um amigo espiritual, que a verdade, ela foi oferecida ao homem por Deus. E Deus deu a verdade para o homem como um espelho, um grande espelho. Ele ofereceu para o homem como verdade. Por quê? Porque quando você se olha no espelho, você vê a verdade. Ele não mente. O outro pode falar que você está bonitinho, que você está assim, mas o espelho é você com você.
Então Deus mandou para o homem o espelho para representar a verdade. Só que para chegar do céu na terra, esse espelho se partiu em muitos pedacinhos. Então o homem, sabendo que era verdade que vinha do céu, ele correu para pegar. Mas cada um pegou um pedacinho. Então o que fica da lição é que cada um de nós tem um pedacinho da verdade. Ninguém tem a verdade absoluta. Cada um tem um pedaço da verdade. Com cada um que nós conversamos, tem alguma coisa de verdadeiro que nos fala. E quando nós vamos juntando verdades, a verdade vai se tornando cada vez maior e nos libertando, como disse Jesus. Que Jesus nos abençoe. Muito bem. Nós temos alguns minutinhos, né? Então está aberta a sessão de perguntas ou comentários que cada um deseja fazer. Boa noite, Pedro, mais uma vez. Eu estava me lembrando do espelho em pedaços, quer dizer, essa verdade ela está fragmentada realmente, mas para nós significa também essa verdade um pouquinho mais completa através do Evangelho, que ali está aqui, né? Então a dúvida e a verdade nós sabemos do conhecimento, né? Através do conhecimento nós vamos crescer para Deus, o nosso caminho vai se abrindo e nós ali vamos aprendendo um pouquinho mais, né? Então nós sabemos que nós estamos começando aí, né? Nós estamos no mundo das expiações, então tudo que nós sabemos ainda é muito pouco, né? Para atravessar grandes barreiras ainda do conhecimento, para dar o relativo, porque o conhecimento absoluto só Deus, né? Até nós atingimos os outros páramos, ainda demora muito. Mesmo assim é relativo, mas é bom. Até onde a gente puder chegar já é ótimo. Muito bem. Um comentário seu? Não? Estava aqui lembrando, eu estou lendo um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. E uma das frases de Nietzsche que eu achei interessante é que ele diz que, segundo ele, é a frase de granito. E ele diz, torna-te quem tu és. Então, e ele coloca, como você vai se tornar? Perguntam a ele, como eu vou me tornar quem eu sou? Aí ele diz, somente a verdade vai te mostrar quem você é. E eu acho que é isso, somente através da verdade é que você vai chegar a ser quem você de fato é. Alguém mais? Ninguém mais? Nenhum comentário? Existe uma posição dos espíritos a Kardec, né? Que a verdade é como a luz. Então ela tem que vir aos poucos, né? Que se nós estarmos na escuridão e vermos a luz repentinamente, a luz nos cegará. E a verdade também é assim, ou seja, ele compara a espiritualidade, compara a verdade como o conhecimento que nos é trazido de maneira proporcional e gradativa. Isso nós podemos ver, né, através dos evangelhos, da Bíblia, né, como nos foi revelado, né, exatamente. Mandei aqui, tem que ficar, logicamente tem que ficar, né, não pode ficar debaixo do alqueire, né? Tem que ficar à vista, né? Podemos ver isso, né? Com toda certeza o Espiritismo é uma doutrina que nos traz essa luz, né? Nos traz essa revelação gradativamente. Muito bem. Muito bem, então, após essa palestra que a companheira nos ofereceu, um tema bastante propício, né, que nós temos muito o que pensar
e que nos esclarece bastante a forma que nós devemos nos conduzir com relação a nós mesmos, né? A busca do nosso autoconhecimento. Nós vamos agradecer bastante por tudo que recebemos em forma de ensinamentos, em forma de benefícios, porque o momento que nós estamos aqui, na reunião pública, a espiritualidade está nos assistindo. E o nosso tratamento espiritual, ele se processa durante a reunião pública. Ele finaliza no momento que estamos recebendo os passes magnéticos, que nos fortalece espiritualmente, recompõe o nosso perispírito, trazendo-nos conforto e paz. Vamos retribuir então tudo isso de bom que nós recebemos através de vibrações. As vibrações é o amor que nós libertamos dos nossos corações e vamos dirigindo esse amor, essa energia, porque no universo tudo é matéria e espírito. Essa energia é uma matéria viva que nós vamos direcionar aquelas pessoas ou aqueles lugares que nesse momento vamos pensar e vamos elevar os nossos pensamentos até eles. E a nossa primeira vibração da noite, uma vez que o tema da noite é liberdade, nós vamos vibrar por aqueles nossos companheiros, aqueles nossos irmãos em Jesus, que se acham tolhidos da sua liberdade nesse planeta, porque eles estão enfermos espiritualmente, transgrediram as leis de Deus, principalmente as leis dos homens, e se encontram apartados da sociedade, mas são nossos irmãos, filhos do mesmo Pai. E é a eles que nós vamos dirigir essas vibrações, abraçando-os carinhosamente, como verdadeiros irmãos em Jesus. Vamos vibrar também por aqueles nossos irmãos que se acham tolhidos dessa liberdade, mas porque a saúde não permite que eles se ausentem de um leito, de um hospital, das casas de repouso, nas suas próprias casas. Vamos vibrar muito amor a eles, para que Jesus, nosso irmão maior, os abrace com todo carinho, levando essas nossas vibrações de paz, de amor e de fraternidade. Vamos vibrando também, queridos companheiros, por aquelas crianças abandonadas nas ruas, aquelas crianças que se acham presas ao vício, à mendicância, que se acham presas a comentários maldosos por parte dos transeuntes. Vamos vibrando muito amor por essas criaturinhas, para que elas possam encontrar também o verdadeiro caminho da luz, a verdadeira orientação, para que possam prosseguir essa jornada no planeta Terra. E finalmente, vamos vibrar por esse nosso planeta, que nos dá a oportunidade da encarnação. Esse nosso planeta governado pelo nosso Mestre Jesus, de maneira segura, que nos conduz com muita sabedoria. Vamos vibrar por esse nosso planeta, envolvendo a Terra com muito amor, para que aqui possa reinar a paz, a harmonia, e que esse nosso planeta possa realmente ser conduzido a um mundo melhor, um mundo de regeneração. Vamos vibrar muito amor. E assim, queridos companheiros, queridos irmãos, nós vamos encerrando esse nosso encontro da noite.
mas não sem antes agradecer imensamente a Jesus pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua fraternidade, pela sua paciência e dar-nos sempre as suas mãos para nos conduzir. Vamos agradecer a espiritualidade superior que se fez aqui presente, continua presente e vai permanecer aqui nesta casa, oferecendo tratamento espiritual a esses nossos irmãos desencarnados que estão sendo atendidos. Agradecendo esses irmãos da espiritualidade por todo o desvelo que tem conosco, por toda a atenção e todo o carinho. Vamos agradecer aos mentores desta casa, que nos abriga e nos dá a oportunidade de trabalho, nos dá essa magnífica oportunidade de podermos trilhar, embora de uma maneira muito tênue, de uma maneira de principiante, os ensinamentos de Jesus, porém de uma maneira firme, porque nós estamos optando por seguir o Mestre. E relembrando as palavras do apóstolo Paulo, que dizia que não era mais ele que vivia naquele momento, mas Jesus é que vivia nele. Vamos procurar, de uma maneira simbólica e simples, fazer com que Jesus também viva em nós. Graças a Deus, e que Jesus nos acompanhe, que os amigos espirituais coloquem nos nossos lares muita luz e muita paz.